Olá, olá você, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos falar de morfologia, mais especificamente classe das palavras. Para você que está se preparando pré-edital, não sabe ainda qual é a banca, então eu vou ajudar você aqui na morfologia. Segue até o fim, essa é a primeira parte do assunto, que é base. Qual é a base do conhecimento para a gente fazer uma boa prova de concurso público? Sintaxe e morfologia. Isso é básico. Depois a gente vai se preocupar com o resto, mas isso é básico. Então me acompanha até o fim, que eu vou falar algumas coisas muito importantes para você que está se preparando, que precisa conhecer um pouco mais a base, o concreto, sintaxe, morfologia para poder estudar. Então eu estou aqui para ensinar você a estudar a língua portuguesa. Não adianta sair correndo aí fazendo editais e procurando questões daquela banca específica, fazendo uma série de exercícios daquelas bancas específicas, se você não tem essa base. É o que eu tenho dito há tanto tempo para os meus alunos. Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa há 30 anos. Ensino médio, pré-vestibular, concurso público. Na universidade, dou aula para alunos de direito e de jornalismo. E esse vídeo de hoje vai dedicado para o Francisco Duarte Lima, lá de Icó, do Ceará, que me mandou uma mensagem aí, prof, poxa, faz um vídeo aí sobre morfologia. Então, Francisco, aí, Ceará, um abraço para a galera do Ceará, essa gente maravilhosa do Nordeste brasileiro. Legal? Vamos falar então de morfologia, você está pronto aí? Vamos ver como é que funciona especificamente as classes gramaticais. Tá bom? Sentadinho aí, água, lanchinho, tudo mais. Então a gente estamos trabalhando aqui um fundamento. Então vamos aprender a estudar a língua portuguesa. Você tem que começar pela base. Isso é fundamental. Então não adianta você sair fazendo simulados, essa indústria de simulados que tem aí, se você não tem a base. Então, primeiro a gente precisa conhecer a base, fazer exercícios de fixação dessa base, para depois poder trabalhar a morfologia. Por quê? Porque, gente, olha só, sobre morfologia, especialmente a aula de hoje, necessariamente não haverá questões ou muitas questões nas provas, mas isso vai ser base, ou seja, para eu trabalhar, por exemplo, crase, que cai sempre, eu tenho que saber o que é o artigo e a preposição, porque a crase é a combinação das duas coisas, mas se o aluno não tem uma boa ideia de preposição, ele vai ter dificuldade. Então, por que ele não aprende? Por que ele não aprende crase? Ele fica decorando e decorando e decorando. Ele não aprende crase porque ele não sabe direito, ele não domina bem a morfologia. Legal? Aí tem que ficar decorando fórmulas fáceis. Ora, eu quero que você aprenda, eu quero que você saiba como resolver o problema. Estude uma vez só, não adianta você ficar fazendo formulazinhas, e aí no próximo concurso vai ter que fazer tudo de novo. Por isso você tem que aprender a estudar a língua portuguesa. A gente tem que conhecer muito bem a base. O aluno é muito ansioso, ele já quer sair fazendo simulados, e ele não tem uma boa base. Ele há muito tempo não estuda a língua portuguesa. Simulado é para quem já está no outro estágio, para aquele aluno que vem com uma boa bagagem de estudo em língua portuguesa e precisa reforçar esse estudo, focando o seu estudo já por estilo de questão que cai nas bancas de concurso público. Então, não adianta sair feito um maluco fazendo simulado. Eu vou dar simulados. Aquela galera que está procurando simulado de grátis na internet, tá bom? Não adianta. Tá perdendo tempo, cara. Perdendo tempo, vai por mim. Então, eu vou ajudar você aqui. Assim como o Francisco Duarte Lima, lá de Có, que veio sugerir essa aula de hoje, vamos lá, gente, entra aí, manda mensagenzinha, olha na descrição lá em que eu coloquei meu WhatsApp para você mandar recadinho para mim, ou mandar e-mail, enfim, sugerindo aí vídeos, etc., e dúvidas que você, porventura, possa ter. Legal? E não esquece que eu também vou deixar aqui no link o meu curso de gramática que você encontra no Hotmart, tá? Da galera do Missão, especialmente voltado para quem vai fazer INSS, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de morfologia, tá pronto aí? Então, comecemos o nosso papo, a gente vai falar sobre as classes gramaticais, o que é isso exatamente? Como é que nós classificamos as palavras que estão no universo? As palavras estão aqui voando sobre nossas cabeças, mas eu preciso classificar. Como se dá essa classificação? Por características dessas palavras, pela maneira como essas palavras funcionam na linguagem, na língua, no funcionamento da comunicação. Então, nós precisamos conhecer mais intimamente essas palavras, não adianta decorar.
Nós vamos começar com uma parte hoje aqui. Nós vamos ver uma parte dessas classes gramaticais e a gente vai ver mais. Vamos juntar coisas. Eu gosto muito. A melhor aula é aquela aula que junta coisas, tá? Então, nós vamos juntar vários assuntos ligados à morfologia. Vamos brincar um pouquinho com a morfologia do modo geral e já vamos direcionar coisas que podem aparecer, é claro, na prova. Legal? Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que muitas vezes não cai diretamente classificação de palavra na prova. Mas se eu não souber a classificação, não rola. É o mesmo problema ligado agora à pontuação. O aluno não sabe pontuar. Qual é a dificuldade de pontuação? Porque não tem base sintática. Pontuação em língua portuguesa ela se dá pela sintaxe. Não adianta só pausa, descansou e bota vírgula. Vai errar sempre, legal? Então, para pontuar, precisa da base, que é a sintaxe. Então, olha só, base é base. Não adianta fazer simulados. Simulados não vão trazer muitas questões de classes gramaticais. Por isso que a gente tem que trabalhar base e exercícios de fixação. É assim que eu faço no meu curso, beleza? Então, vamos começar pelo começo, classes gramaticais. O que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente vai observar nas classes gramaticais são os substantivos. O substantivo é bem importante, né? Como diz o próprio nome, um substantivo tem substância. Ele dá nome às coisas do nosso universo. Então, podem ser seres, pode ser dar nomes a objetos. Então, a mesa, a cadeira, a parede, o aparelho de som, mas também posso dar nome a ações, não é? Eu posso dar nome a conceitos, eu posso, enfim, exemplo, alunos, idioma, caráter, Brasil, substantivo, olha lá, Brasil, substantivo próprio, protesto, o amor. Olha, amor é um substantivo, estou dando nome a um sentimento. Então, aí você tem um substantivo totalmente abstrato, a esperança, não é? Então você imagina quando, sei lá, os homens começaram a ter acesso à palavra, descobriram a palavra, que foi um salto de qualidade substancial na raça humana, quando os homens começam a utilização da palavra, isso é muito importante, não é? Você imagina que palavras que eles começaram a designar, aquelas coisas que estavam próximas a eles, os objetos concretos da sua rotina, do seu dia a dia, concretos. À medida que a raça humana ia evoluindo por meio da palavra e da comunicação, essas ideias começaram a ficar mais complexas e aí surgem os substantivos abstratos, ou seja, a abstração exige do indivíduo um grau maior de aprofundamento, um grau mais complexo, uma inteligência maior. Então, quando o homem começou a usar palavras abstratas ou substantivos abstratos, já estamos diante de outra complexidade, né? Imagina o que é amor, o que é insegurança, o que é desejo, esses substantivos tão abstratos, o que é a esperança, né? Um substantivo tão abstrato. Vejamos isso agora na cultura, né? Por exemplo, no futebol. Sabemos que o Brasil é, historicamente, o país do futebol. Então, a gente tem o futebol introjetado na nossa cultura, não é? Isso é uma curiosidade, porque apesar de futebol ser tão importante na cultura brasileira, há pouca literatura sobre futebol, há poucos filmes sobre futebol, apesar da importância do futebol, né? Se você for observar na cultura americana o beisebol ou, sei lá, o jogo de basquete, que são tão importantes para os americanos, você vai ver quanta filmografia Hollywood já não produziu em torno desses assuntos, né? Mas no Brasil, o futebol ele não tem muito privilégio, não, tanto na ficção, na literatura de um modo geral, mas também na ficção no telão, no cinema, né? Bom, mas feita a parte, vamos lá. Substantivo, dá nome aos seres, às ações e aos conceitos. Então, se a gente pegar futebol, vamos fazer uma brincadeira, olha só. A própria palavra futebol, quer dizer, a palavra futebol, ela é comprada do estrangeiro. Eram duas palavras, fut mais bol, que virou futebol, ou seja, houve um aportuguesamento. O que significa aportuguesar, gente? Então, é você transformar aquela palavra do ponto de vista da grafia e da fonética, do som, né? Futebol, transformar aquilo em língua portuguesa. E se consagrou, porque lembre que língua é um compartilhamento, se consagrou no mundo do futebol a palavra futebol. É essa que se consagra, não é? Se tentaram outras palavras, mas nenhuma delas funcionou. Você imagina, pebol, ludopédio, ou seja, se buscaram palavras, os puristas especialmente buscaram palavras
digamos, provindas do latim, da nossa origem, né? Então, pebol, ludopédio, legal, mas nada disso funcionou, porque o compartilhamento acabou sendo, as pessoas começaram a empregar, e as pessoas da área começaram a empregar a palavra futebol, e se notabilizou a palavra futebol. Dentro do futebol, todas as palavras que vêm no futebol, como o futebol ele é um esporte importado da Inglaterra, toda a linguagem é uma linguagem, todos os substantivos que designam, por exemplo, a posição dos jogadores, são palavras importadas, expressões importadas, mas que foram paulatinamente sendo assimiladas pela língua portuguesa. Né? Então, offside, o jogador está em offside, ele está em impedimento. Ou seja, se procura uma palavra na língua portuguesa para designar essa ação de o centroavante ou de o jogador de ataque estar à frente da zaga. Não é? Então, de vez de offside, que seria a palavra, que é a expressão do inglês, nós temos um impedimento. Então, no Brasil, todo narrador de futebol vai falar impedimento, ninguém vai dizer que o cara está em offside, né? Ou então vai procurar palavras ainda mais espontâneas, né? O fulano está na banheira, legal? Mas impedimento é a palavra empregada, assim como juiz, jogador, observe, todos são substantivos. A bola, que é o substantivo proeminente do futebol, né, o centro das atenções, a bola, o estádio, a torcida, o zagueiro que joga na zaga, legal? Então, todas essas palavras que vocês estão vendo aí, são palavras dentro do campo de significado futebol. E são palavras da língua portuguesa, ou aportuguesadas, mas, enfim, são palavras da língua portuguesa e designam ações, seres, portanto, nós temos aí substantivos, bem entendido? Vamos lá, próximo slide. Bom, agora vamos falar um pouquinho de empréstimos linguísticos para a gente melhorar isso e aquilo que seja substantivo, né? Então, a gente olha para esse aparelhinho aí que você está vendo, ó, e você vai dizer que isso é um mouse, né? Tá bem, isso é um mouse, de fato é um mouse, é uma palavra importada, mouse, né? Que a gente usa por empréstimo. O mouse no meu computador, nós usamos emprestada essa palavra, né? Um empréstimo linguístico, né? Mas, curiosamente, com o mouse, nós vamos clicar em cima, enfim, do que tem que ser clicado, né? Então, clique é uma palavra importada, mas o clicar já é um verbo aportuguesado terminado em ar. Então, é um verbo novo. Se é um verbo novo, uma palavra nova, nós vamos chamar isso de neologismo, no caso, neologismo verbal. Todos os neologismos verbais que entram em língua portuguesa, eles entram pela primeira conjugação. Verbo da primeira conjugação terminar em ar. Er, segunda, ir, terceira conjugação. Assim, nós classificamos os verbos pelas conjugações, tá lembrado? Então, clicar é um verbo da primeira conjugação. Isso já é língua portuguesa. Então, nós aportuguesamos o clique e transformamos em verbo. A pergunta que eu faço a você é, por que é que isso tornou-se um verbo, né? Por que clique tornou-se clicar? Porque a ação no computador exige que eu tenha verbos. Então, o verbo vai designar essa ação, não só ação. Nós vamos ver um conceito, vamos melhorar esse conceito de verbo, mas por enquanto fiquemos assim, legal? Então, o que é o empréstimo linguístico? Quando nós pegamos palavras importadas, a gente usa a palavra importada ou nós vamos aportuguesar essa palavra, né? O caso de clique, que nós aportuguesamos para clicar. Estresse, que nós aportuguesamos para estresse. Legal? E sempre, num texto, nós vamos dar preferências para as palavras grafadas em língua portuguesa, evidentemente. Né? Para continuar essa brincadeira, vamos ver a evolução do nome que se dá às coisas. Aqui nós estamos falando ainda de substantivos. Olha só. A gente vai pegar o caso do chofer. Ora, durante muito tempo, a grande influência que havia na língua portuguesa não era do inglês, era do francês. Isso mesmo. Então, o francês era a língua, inclusive, da diplomacia, né? Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a hegemonia norte-americana, então o inglês passa a ser o dólar, o inglês passa a ser a referência, e a cultura inglesa passa a ser vendida, cinema, música, enfim, americana, né? Mas antes disso, a cultura francesa era muito importante, especialmente no século XIX. A elite do Brasil mandava seus filhos estudar na Europa, mais especificamente em Paris, que era mais charmoso. Né? Muito bem. Então, a contaminação que nós tivemos na nossa língua do francês foi muito grande, pela influência cultural. Então, chofer, que é o motorista,
não é? Nós compramos, emprestamos, é um empréstimo linguístico que foi aportuguesado para chofer, que é uma palavra arcaica. O que seria uma palavra arcaica? Que não se usa mais, porque em vez de chofer ou chofer de praça, nós vamos falar motorista ou motorista de táxi, não é? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe dizia assim, nós vamos pegar um chofer de praça. Chofer de praça porque os táxis ficavam em praças. Então, chofer de praça, que virou motorista de táxi, e hoje, mais especificamente, se chama de taxista. Sim, motorista de táxi, mas o curioso é que, além de taxista, não é? Nós vamos chamar hoje de Uber, motorista de Uber, ou seja, Uber virou sinônimo de motorista de veículo que se loca como o antigo táxi. Mas a tecnologia substituiu. Então, o Uber é uma palavra pegada emprestada e se diz motorista de Uber. Legal? E daí, de Uber, a gente pode ficar brincando e replicando novas palavras, derivando outras palavras, não é? O que é muito curioso também na língua, você pega uma palavra e vai derivando em outras palavras. Por exemplo, o caso do futebol, não é? Nós temos a palavra gol, que é uma palavra importada, gol, que é uma palavra importada, G-O-A-L, gol, que virou gol, G-O-L, em língua portuguesa, portuguesou, virou língua portuguesa, mas aí você tem goleiro, goleada, goleador, são as derivações. Muito bem. Então, Uber pode também, e já tem derivações, tem outras palavras como uberização, uberizar, que é um verbo que já estão sendo empregadas. Né? É assim que funciona a língua, os milagres da língua. Então, esse é o substantivo, a gente já falou um pouquinho também de verbo, agora vamos falar sobre o adjetivo, que é outra classe gramatical tão importante. Bom, o que o adjetivo faz é dar qualidade, mas dá qualidade a quem? A um substantivo, ou seja, o adjetivo ele cola num substantivo dando qualidade a esse substantivo, como quebrado, recente, maravilhoso ou vistoso. Olha só, vamos pegar o vistoso, né? De visto, não é? De ver, visto, e o visto, quando nós colocamos esse sufixo oso, nós vamos derivar para um adjetivo. Olha só, vistoso é um adjetivo, como maravilhoso é um adjetivo, ambos são adjetivos. Esse sufixo oso, ele vai assinalar os adjetivos. Olha que interessante, gente. Significa dizer que os sufixos, muitas vezes, ou melhor, a função do sufixo é dar a classe gramatical da palavra. Portanto, esse oso é a marca registrada de um adjetivo. E aí isso pode nos ajudar também na ortografia, né? Vistoso, por que eu escrevo com S? Maravilhoso, por que eu escrevo com S? Porque são oso, sufixo, são adjetivos, formadores de adjetivos. Agora, vejamos um texto com muitos adjetivos, o que acontece? Olha com atenção agora, por favor, aqui, ó, vamos botar dentro de um plano frasal, né? Motorista educado, sorridente e gentil, abriu a porta do carro. Agora você tem o plano oracional, você tem um verbo, você tem sujeito, enfim. Mas nós vamos olhar as classes gramaticais. Ó. O motorista educado. Então, o motorista educado, esse motorista está carregando com ele o artigo. Então, ele é um substantivo. A marca registrada do substantivo é que ele carrega com ele um artigo. Mas eu estou qualificando esse motorista como educado, sorridente e gentil. Eu coloquei 3 adjetivos no mesmo substantivo. Ora, quando a gente coloca muitos adjetivos, como é o caso aí, a função do adjetivo é dar plasticidade ao texto. Né? Então, ele ficou bem plástico agora, educado, sorridente e gentil. Se eu não usasse adjetivo nenhum, se eu dissesse que o motorista abriu a porta do carro, a frase ficaria mais seca. Porque a informação básica é dada pelo substantivo. O adjetivo ele vai dar o colorido, a plasticidade ao texto, né? A qualidade ao motorista. Então, de novo, motorista, substantivo, você tem ali o, que é o artigo definido, educado, sorridente e gentil, são 3 adjetivos. Beleza, vamos lá, que mais, prof? Vamos falar agora sobre outra coisa importante para a gente não confundir, que são as classes gramaticais, mas a função sintática. Agora me enrolei, prof. Como assim? Olha só, quando eu mostrei o slide anterior para vocês, deixa eu voltar, o motorista educado, sorridente e gentil abriu a porta, eu estou usando um plano oracional. Aqui você tem uma oração. Por que é ou o que é uma oração? Né? A base da sintaxe, olha só, você tem um verbo, que é o verbo abrir.
Então, à esquerda do verbo você tem o sujeito, à direita do verbo você tem o predicado, né? Então, o restante do predicado. Então, o motorista educado, sorridente, sujeito, abriu a porta do carro, predicado. Beleza? Então, sujeito e predicado. Essa construção de sujeito e predicado forma o que nós chamamos de uma oração. A oração é formada por sujeito e mais predicado. Agora, o que eu queria que você visse é que o sujeito, a palavra mais importante no sujeito, que é o núcleo desse sujeito, é motorista, né? Tanto o educado, sorridente, gentil, quanto o artigo, são palavras que estão ali acessórias, não é? Porque a informação central é motorista. Esse é o núcleo do nosso sujeito. O núcleo do sujeito é formado por um substantivo. Todo núcleo do sujeito precisa ser um substantivo ou uma palavra substantivada, que exerça a função de um substantivo. Então, uma coisa é a função sintática que o substantivo exerce e outra é a classe gramatical. O substantivo exerce, entre outras funções, a função de sujeito, de núcleo do sujeito de uma oração. Mas eu não posso confundir função sintática com classe gramatical. Nós estamos falando de classes gramaticais. Quando a gente fala em função sintática, eu tenho que ver onde está o sujeito, onde está o verbo. Isso é análise sintática. Sujeito, verbo, objeto direto, indireto. Análise sintática, função sintática. Classe gramatical é outra coisa. Substantivo, aquelas 10 classes gramaticais. Então, sempre que eu falar em substantivo, adjetivo, verbo, nós estamos falando de classificação e não de função. Bem entendido? Então, de novo, gente, ó, o advérbio é e eu tenho uma aula sobre advérbio, você vai procurar aí, eu vou botar o link aqui nesse vídeo também para você entrar e olhar a diferença do adjetivo para o advérbio, que é extremamente importante, isso sim é importante, extremamente importante para você, legal? Então, olha só, é importante que você saiba a diferença do advérbio para o adjetivo. Advérbio e adjetivo, nós estamos falando de classes gramaticais. Legal? Então, agora, qual é a função sintática do advérbio? É um adjunto adverbial. Sempre que nós falarmos em adjuntos, nós estamos falando de funções sintáticas. Adjunto é função sintática. O advérbio é classe gramatical. Como eu classifico aquela palavra? Pelas suas peculiaridades, pelas suas características. Bem entendido? Então, vamos dar uma olhadinha nessa frase do jornal Folha de São Paulo. UOL, passageiros são retirados do trem da CPTM após veículo pegar fogo. Então, olha só, são retirados. Então, você tem aí uma locução verbal, 2 verbinhos, ó, verbo ser, verbo retirar, de trem, retirados de trem. Onde é que está o sujeito? O sujeito está à esquerda. Quem é que é retirado de trem? Os passageiros, né? Você tem um substantivo passageiros agora aí, beleza? Que exerce a função sintática de sujeito. Então, se eu perguntar para você qual é a função sintática, sujeito, mas qual é a classe gramatical? Substantivo. Para eu ter a função sintática, eu preciso fazer análise sintática dentro do plano oracional. Tem que ter sujeito e predicado. É assim que funciona a função sintática, beleza? Bom, por que o artigo é tão importante? Vamos lá. O artigo é essa palavrinha que precede, que vem antes do substantivo. Quer dizer, o substantivo ele é tão importante que ele carrega com ele lá o adjetivo, que dá qualidade a ele, mas tem um artigo. O artigo é a exclusividade desse substantivo. Por isso que quando a gente fala em crase, né, gente, a crase só pode ocorrer diante de substantivos femininos. Se o cara não sabe direito o que é um substantivo, por quê? Porque diante de substantivos femininos, eu tenho o artigo a, ou as, no plural. Legal? Para que haja contração do a, preposição, mais o a, artigo, só pode ocorrer diante de substantivos femininos. Então, olha só, para entender crase, eu tenho que entender muito bem essa morfologia, essas funções, essas classes gramaticais. Beleza? Então, o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, determinando um artigo determinado, o, a, os, as, ou um artigo indeterminado, uma, ou uns, um. Né? Então, umas, uns. Eu digo uma mulher, eu estou usando, indeterminei. Agora, a mulher eu determinei. Legal? Então, esse é o artigo. O artigo vem coladinho no substantivo. O que isso nos importa para uma prova de concurso público? A derivação imprópria. Olha só que bacana. Isso aqui sim, uma questãozinha de prova. Ó. Não entendo o porquê de tantas perguntas. Vamos lá. Por quê? A praga do porquê. É uma questão ortográfica. Mas essa questão ortográfica pressupõe o conhecimento de morfologia. Por quê?
Viu como uma coisa está ligada à outra? É isso que eu estou tentando convencer vocês. Estou tentando convencer vocês a aprender a estudar. Esse é o meu objetivo fundamental, aprender a estudar a língua portuguesa. Quando eu coloco um artigo diante de uma palavra, o artigo ele é um milagroso. Por quê? Porque ele transforma qualquer coisa num substantivo, seja qual for. Então, esse porquê, que é um pronome interrogativo, pode ser, ele vai se transformar num substantivo. Como ele se transformou num substantivo, como é que eu vou grafar esse porquê? Eu vou grafar esse porquê junto com acento, porque vou aplicar as regras de acentuação, ele é uma oxítona terminada por E. Então, como é um substantivo, você aplica a regra. Então, sempre que você tiver um artigo na frente do porquê, ele vai virar um substantivo. Significa dizer que ele vai ser junto com acento. Isso pode acontecer com artigo definido ou com artigo indefinido um. Se eu botar um porquê, é o artigo indefinido. Então, artigo definido, artigo indefinido. Se eu não sei direito o que é artigo, me atrapalho, não reconheço os artigos, não vou entender. Eu fico explicando por que junto, por que separado. O cara não entende por quê, porque ele não tem boa noção de morfologia. Vamos lá, vamos adiante. Entendi tudo o que você falou, mas tem um porém. É comum. Tem um porém, ou tem um só que, ou tem um mas. As pessoas usam isso, Esse porém é uma conjunção. Conjunção, a gente vai ver mais adiante. Conjunção serve para ligar orações. Olha só, essa conjunção foi antecedida por um artigo indefinido um. Então, ela transformou-se num substantivo, Inclusive, até por ser um substantivo, eu posso pegar essa conjunção e colocá-la no plural. Mas há vários poréns, há uns poréns. Posso pôr no plural. Por que eu posso pôr no plural? Isso é uma conjunção, prof. Porque ele virou um substantivo. Ela tem um quê de saudade, quer dizer, um toque, uma lembrança, algo que remete à saudade. Então, esse quê virou um substantivo, e é por isso que vai acento, é um monossílabo tônico, cai na regra de acentuação. Saudade é um outro substantivo abstrato, típico da língua portuguesa, muito típico da língua portuguesa. Você não encontra nenhum paralelo em outras línguas que tenha a mesma expressão semântica de saudade em língua portuguesa. A gente vai chamar isso, então, quando você coloca um artigo na frente de uma palavra, de uma derivação imprópria, porque houve uma mudança de classe gramatical. Uma conjunção, por exemplo, virou um substantivo. O nome disso é derivação imprópria. Por que imprópria? Porque mudou a classe gramatical. Mas eu também posso transformar substantivos comuns, o caso de Margarida e Rosa, em nomes próprios. Então, também é uma derivação imprópria. Agora, o substantivo comum rosa virou o nome de uma pessoa, então passou a ser um substantivo próprio, um nome próprio. Então, quando Margarida vira nome ou Rosa vira nome, ele sofre uma derivação imprópria. Beleza? Vamos lá. Então, para ver se você entendeu, olha só. Velho é um adjetivo, tá bom? O velho é um adjetivo, um homem velho. Mas a velhice é que é o substantivo, viu? Velhice é o substantivo, velho é adjetivo. Mas velho não é substantivo, calma lá. Velhaco, o homem velhaco, está dando uma qualidade, que vem de velho, é tudo da mesma família. Envelhecer é o verbo, legal? Então, olha só, velho, velhice, velhaco, envelhecer. Você está vendo que todas as palavras, velhice, velhaco, envelhecer, vêm de velho. Então, são palavras que estão dentro do mesmo, que têm o mesmo radical. E é por isso que nós chamamos de palavra da mesma família, porque tem a mesma origem, o mesmo radical. Ou então, se você preferir, palavras cognatas. Então, velho é o adjetivo, cuja velhice, que é o substantivo, velhaco é outro adjetivo, e envelhecer, eu coloquei ali, sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Sufixo e prefixo ao mesmo tempo, envelhecer é o verbo terminado em er da segunda conjugação. Assim como brasileiro é, teoricamente, um adjetivo. Vamos melhorar isso? O homem velho mostrou experiência. Olha só, esse velho está dando qualidade para homem. Então, nesse contexto, o velho é um adjetivo. Mas, como eu na língua tenho também a economia verbal, por que eu vou dizer o homem velho? Basta dizer o velho. Quando eu faço isso, eu deixo em elipse a palavra homem, subentendido. Mas o que acontece? A palavra velho, que era um adjetivo, sofreu uma derivação imprópria e tornou-se um substantivo. Lembra? Botou o artigo na frente e virou substantivo. Então, velho mostrou experiência. O homem brasileiro é informal. Brasileiro aí está dando qualidade para a palavra homem, é um adjetivo, mas eu suprimo a palavra homem e digo brasileiro é informal, que
é uma simplificação. O que ocorreu, simplesmente uma derivação imprópria. O brasileiro, que era um adjetivo, dava qualidade, transformou-se em um substantivo. Então, essa é a dinâmica da língua, por isso que a gente tem que ter mais intimidade com essas palavrinhas. Adjetivos e substantivos e verbos são fundamentais para a gente entender a morfologia. Bom, vamos lá. Se você me entendeu até aqui, a gente vai mais adiante um pouquinho. Agora eu preciso mostrar para você uma outra coisa, que é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com textos, né, gente? Por razões óbvias, porque língua é isso, né? Então eu vou pegar um texto do Arnaldo Jabor e eu vou brincar um pouquinho com algumas palavras para ver se você entendeu as classes gramaticais que nós estamos examinando aqui. Legal? O Arnaldo Jabor é um cineasta muito famoso que passou a escrever na imprensa, já falecido. Esse texto dele é de 2004, é um texto bem interessante, legal, que vai falar sobre homem-bomba, sobre a questão dos ataques que se fazem, né, dos ataques suicidas, por isso homens-bomba, que são duas palavras funcionando como uma só. Né? Isso é outra coisa importante também no processo de morfologia. Mas vamos lá. No futuro, só os homens-bomba serão livres. Nossos sonhos de harmonia social estão se esvaindo. Arnaldo Jabor, isso é do jornal O Globo, lá de junho de 2004. É um antigo texto, mas vale a pena a gente olhar algumas coisinhas. Ele é um autor bem polêmico, ele usa palavras fortes, ele tem posições bem fortes e, portanto, posições bem questionáveis, enfim, a polêmica é uma forma de ele se expressar. Legal? Mas não é isso que nos importa aqui. Então, acompanhe meu raciocínio lá. A esperança de um futuro iluminado está indo por água abaixo e a vontade dos homens está cada vez mais submetida às suas produções. Ponto e vírgula. As coisas mandam nos desejos e os programam. Ele já no começo, no primeiro período, o período termina no ponto, ele já deu as letras sobre o que ele vai falar. Mas olha como a linguagem dele é uma linguagem forte, né? Os homens estão, a vontade dos homens está cada vez mais submetida às suas produções. Aonde ele quer chegar exatamente com isso? Mas vamos lá. Peguei a palavra esperança, né? A esperança está dando um nome para uma coisa, gente. E olha o artigo na frente. Então, você tem um substantivo. Legal? Esperar é o verbo da mesma família, né? Esperançoso, olha o oso aí, lembra? Forma o adjetivo da mesma família. Então é legal a gente transitar pela família da criança aqui. Bacana? O antigo sonho de liberdade e harmonia está se esgarçando. O antigo sonho de liberdade. O que você tem de substantivo aqui? A palavra sonho é um substantivo, mas à esquerda da palavra sonho você tem um adjetivo antigo, está dando uma qualidade para sonho, né? E no começo de tudo você tem o artigo O. Mas esse artigo O, a gente não tem nada a ver com antigo. Você lembra? O O tem a ver com sonho. Isso é outra questão de crase. Muitas vezes aparece um azinho na frente de um adjetivo, mas o substantivo vem depois, o aluno se confunde. Por quê? Porque não tem boa noção de morfologia. O artigo é uma exigência do substantivo. Ele não precisa estar na frente do substantivo. No caso aqui, ó, ele está entre o artigo que ficou separado do seu substantivo por meio da palavra antigo. Tanto isso é verdade que se você botar sonho no plural, sonhos, aí você é obrigado a botar os antigos sonhos. Olha só, como o está ligado a sonho mesmo, né? Não precisa estar do ladinho. Bom, isso é morfologia. Liberdade é outro substantivo, harmonia é outro substantivo. Esgarçar é o verbo que está no gerúndio. O que mais? Os sinais de um futuro moldado pelo mercado e pela tecnologia sem controle manifestam-se como os primeiros sintomas de uma doença que vai nos paralisar, que nos vai paralisar. Então ele está falando sobre, comparando a tecnologia e o futuro com tecnologia a uma doença. Olha como ele é polêmico, né? As ONGs se multiplicam. ONGs é uma outra palavra também, né? Uma acronímia, uma palavra que vem com iniciais, né? Uma acronímia. Aquele Szinho ali, minúsculo, assinala o plural, se multiplicam tentando dar à chamada sociedade, olha lá, você viu? A chamada sociedade civil, porque essa crase aí, ó, lembra o artigo acontece diante do substantivo. Onde é que está o substantivo? Não é chamada, gente, chamada não é substantivo. Onde é que está o substantivo? Sociedade. Então, aquela crase ali se dá por causa do artigo da palavra sociedade. Aí o cara se atrapalha, ó, ele olha para a palavra chamada, mas é chamada, como assim? Não tem nada a ver com chamada, tem a ver com sociedade o artigo, beleza?
dar à chamada sociedade civil mundial meios de evitar o domínio de um Estado anacrônico sobre a vida social. Estado anacrônico. Estado é o substantivo e eu estou dando qualidade ao substantivo que é anacrônico. Anacrônico vem de anacrônico, vem de crônico, de cronos, que significa tempo, que seria anacrônico, fora do tempo. Legal? Isso aí quer dizer anacrônico, uma coisa antiga, fora do tempo. Mas o problema é que, enquanto a substância da política foi globalizado, comércio, economia, cultura, terrorismo, pandemias, o processo da política não se globalizou. Olha só a palavra globalizar, é o verbo globalizar, você está vendo? Que vem de global mais izar. É o sufixo formador de verbos. Eu globalizei, tu globalizaste, ele globalizou. Que bonitinho isso, né? A língua e seus milagres, beleza? Vamos ver o que mais aqui? Vamos continuar no texto. Vai acabar a ideia do fim. Não só de término, como de finalidade. Será o fim do fim. Qualquer esperança de síntese será ridícula. Olha como ele usa palavras fortes, né? Ridícula está dando uma qualidade, é um adjetivo. O mundo vai ser um fluxo sem nexo e nossa infinita desimportância no universo ficará nua. Olha, outra metáfora, nua. Ele está usando a palavra no sentido figurado, metafórico. Desimportância vem de importância mais derivação prefixal. Se colocou o prefixo des em cima de uma palavra que já existia, que era importância. O indivíduo será uma ilusão. Os primeiros sinais de nossa futura babaquice, olha como ele é forte, já estão presentes na ridícula febre narcisística. Ridícula febre, olha só, ridícula é um adjetivo, narcisística também um adjetivo, está dando qualidade, e febre é que é o substantivo. Então eu tenho dois adjetivos, ridícula e narcisística, relacionado a um substantivo. E esses adjetivos vão dar uma força argumentativa, né? Porque estão qualificando a febre. Ela é uma febre ridícula e narcisística, que tomou conta do Ocidente. Os últimos resquícios desse auto-engano individual adjetivo, está dando qualidade ao auto-engano, serão abolidos. Será o fim do sujeito. Seremos todos objetos sem o chique de qualquer sentimento de especialidade. Muito bem. Vamos ver o que mais aqui? No final, olha só. As populações miseráveis ou desnecessárias ao mercado serão exterminadas sob o protesto ridículo e inaudível, eu adoro esse ridículo, né? De meia dúzia de humanistas anacrônicos e babacas. Haverá o fim da piedade, o fim da compaixão. Então, populações miseráveis, de novo, observe que a semântica é importante no texto, porque os adjetivos que ele escolhe aqui são adjetivos muito fortes. Olha só, miseráveis está ligado a populações, é um adjetivo. Ou desnecessárias, populações miseráveis ou populações desnecessárias, né? Vem de necessário mais o prefixo des. Então você tem aqui outro adjetivo. Ao mercado serão exterminadas sob o protesto ridículo, de novo qualificando, ridículo é um adjetivo que qualifica protesto, e inaudível, protesto ridículo e inaudível, dois adjetivos. Você viu como ele tem adjetivações aqui, não é? Então, ridículo e inaudível, isso é uma adjetivação binária, são dois adjetivos para um substantivo. Isso dá uma força muito grande ao texto no colorido, especialmente na polêmica desses adjetivos escolhidos aqui, tá? De meia dúzia de humanistas, anacrônicos e babacas. De novo, humanistas vai ser um substantivo, funciona como substantivo na frase, né? Anacrônico e babaca serão os adjetivos, De novo, adjetivação binária. Haverá o fim da piedade e o fim da compaixão. Só os homens bomba gozarão do livre-arbítrio. Por uma fração de segundo serão livres, leves e soltos. Osama é o profeta de Allah e Bush, seu apóstolo. Estamos apenas no começo. Beleza? Então, aqui ainda se reportando ao episódio do World Trade Center, né? Muito bem. O que mais que a gente pode mostrar para vocês aqui também que é importante? Olha só. Verbo é a palavra que pode sofrer flexão de pessoa, número, tempo, modo, caminhar, estudar, chover, gear, são verbos. Eu gosto dessa definição de verbos porque muitas vezes a gente diz, mas o que é um verbo? O verbo revela movimento. Não necessariamente determinados verbos, como os verbos de ligação, por exemplo, ser, estar, parecer, permanecer, não denotam movimento. E existem substantivos que revelam movimento, que provém de verbos, inclusive por derivação prefixal, muitas vezes isso acontece. Então, olha só, eu posso pegar o verbo, por exemplo, posso pegar o verbo deslocar e construir deslocamento, derivação sufixal.
Deslocar vai dar deslocamento. Substantivo deslocamento, ele mostra uma ideia de movimento, mas é um substantivo. Por quê? Porque ele vem do verbo. Deslocar vai dar deslocamento. Legal? Então, há determinados substantivos que são provenientes de verbo e, portanto, eles também revelam movimento. Então, quando a gente diz que verbo revela movimento, não é uma boa definição. A melhor definição é dizer que o verbo são a classe de palavras que sofre o maior número de flexões. Flexão de número, de pessoa, de tempo e de modo. Legal? Então, caminhar, estudar, estar, gear, chover são verbos. Agora, a gente vai observar que na informática são necessários verbos. Ó, backup. Por que backup deu backup? Porque eu precisava de um verbo que denotasse ação. A mesma coisa vai acontecer com deletar, com zapear. Olha que interessante, né? Se transforma em verbo. Vou pegar esse outro aqui, coisar, que é curioso, né? Que vem de coisa, que virou coisar. Não é? Ele está coisado, ele está coisando. Olha só, a gente vai derivando palavras do verbo coisar, que já é um neologismo, né? E boicotar, que é um outro verbo da primeira conjugação. Curioso, boicotar. Vamos olhar melhor esse boicotar? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa curiosa para vocês. Por quê? Porque as palavras também têm suas histórias, não é? Agora vamos ver a história dessa palavrinha aqui, que é tão interessante. Ó, você vai curtir, olha só. O Charles Boycott. Nós estamos falando do Jornal Times, isso é 1880, do Jornal Times, e esse senhor, o Charles Cunningham Boycott, era um capitão inglês que administrava com pulso muito firme as terras de um nobre na Irlanda. Não é? Então, o que a gente entende por pulso firme, linguagem metafórica? Né? Ele era muito austero, muito rigoroso. Olha, o que aconteceu? Ele começou a granjear muitas antipatias, e aí os sindicatos trabalhadores rurais lá da Irlanda, né, começou um movimento que se alastrou. Que movimento é esse? De boicotar o seu boicote. Como assim? Não prestar serviços para o boicote. Isso começou a contaminar outros sindicatos e outros trabalhadores, inclusive os carteiros, que passaram a não entregar mais as cartas para o seu Charles Boycott. E daí é que vem a palavra boicote. O boicote, que é um substantivo, que vai derivar o verbo boicotar, vem do seu Charles Cunningham Boycott. Por quê? Porque se colocou a imagem dele, o sobrenome dele, dentro dessa ação que é justamente não trabalhar, né? Não fazer o serviço, não prestar atendimento. É isso que quer dizer o verbo boicotar, que foi aportuguesado, né? Boicot, o sobrenome, o nome próprio dele, o nome da família dele, que é um nome próprio, passou a ser um substantivo comum, substantivo próprio, substantivo comum aportuguesado, que é e virou o verbo boicotar. Legal? A mesma coisa, ou parecido com isso, vai acontecer com o seu Gillette. O seu Gillette com 2 T's é o cidadão que inventou essa lâmina. Então, inventou essa lâmina de barbear. Ele andava de trem, olha a curiosidade do nosso Gillette. Ele andava de trem seguidamente e queria fazer, naquela época, começo do século XX, ele queria fazer a barba dele, e se usavam navalhas muito afiadas, e ele percebia que ele e os outros homens, no trem, quando dormiam no trem, faziam aquelas viagens longas, né, no tranco do trem, ele se cortava quando tentava passar a lâmina de barbear. A lâmina de barbear, não, a navalha de barbear. E aí ele teve a ideia de criar uma lâmina descartável que facilitasse, né, cortar a barba. Olha que genial esse cara. E o nome da lâmina, dessa lâmina de barbear, passou a ser Gillette. Então, Gillette passou a ser sinônimo de lâmina de barbear. E aí entra uma figura de linguagem, que é o processo metonímico, né? O que é a metonímia, então? Quando uma coisa substitui outra coisa. Então, o nome dele passou a designar e ser igual à lâmina de barbear, assim como Bombril passou a ser sinônimo de como é que é? Esponja de aço, né? E assim como Aurélio passou a ser sinônimo de dicionário. Então, aí é um processo metonímico, legal? Muito bem, gente, olha só. O que a gente viu na aula de hoje? Morfologia, aula 1, que eu fiz essa aulinha lá para o Francisco de Icó, lá no Ceará. Um abraço para o Francisco. Obrigado pela sua audiência, Francisco, legal. Continuem mandando, Francisco e os outros aqui, mandem sugestões. A gente vai continuar falando de morfologia. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a compreender um pouco mais e convencido vocês da importância da gente estudar a base, porque é esse o meu objetivo. A gente tem que saber estudar para não perder
tempo. Estamos aqui para ajudar vocês. Se curtiu, gostou, dá um joinha aí bacana, recomenda para a galera, ajuda a gente a tornar esse canal um canal bem bacana, que possa trocar informações e trazer informações pertinentes e importantes aí para quem está estudando para concurso público em especial, para quem foi está estudando língua portuguesa, para quem foi esse vídeo. Um abraço para você.